Deixa eu voltar lá com eles, porque é o seguinte, Jorge. Ontem teve festa no Rio de Janeiro. Festa para comemorar o título da Libertadores, o título da Copa do Brasil, do Flamengo e tudo mais. Uma baita festa. Os jogadores ficaram, assim, absolutamente transtornados, alguns deles. Porque, né, aquela hidratada, que é importante, no Rio de Janeiro, um calor. Os caras estavam em cima de um trio elétrico, uma multidão. Era basicamente carnaval. Então, uma galera deu uma passada do ponto. Eu não sei se foi por isso que o Gabigol deu a resposta que deu quando a torcida do Flamengo começou a cantar Tite, não dá pra dizer inteiro, né? É pesado. Mas, enfim, a seleção não precisa... O Gabigol não precisa da seleção. A torcida tava cantando isso porque tem palavrão no meio, então não vai estar dando pra eu cantar. E o Gabigol responde, é verdade, eu já jogo numa seleção. Essa é a resposta do Gabriel Barbosa. Quero saber deles lá se repercutiu de alguma forma isso na comissão técnica, no grupo. Porque, assim, pode repercutir com a comissão e pode repercutir também no grupo de jogadores, né? Então, de alguma forma, isso chegou por aí, gente? Então, Tainá, ninguém se pronunciou oficialmente sobre isso, né? Ninguém falou sobre esse episódio, mas conversando com pessoas daqui, eu sei que esse vídeo chegou aqui e que o vídeo foi assistido pelas pessoas daqui, né? Então não é algo que as pessoas não têm conhecimento. Foi um vídeo amplamente divulgado e as pessoas viram o vídeo, né? O staff que está aqui viu esse vídeo. Então, certamente está todo mundo ciente do que aconteceu, embora ninguém tenha se manifestado. No ambiente aqui da cobertura, isso repercutiu muito, né? As pessoas comentando a forma como foi, né, o que foi dito, a postura do Gabriel e também como seria se algum jogador aqui se machucasse, se o Gabigol fosse esse nome que estivesse ali como possibilidade. A gente falava há pouco do Antony. Se o Antony não se recuperasse a tempo, poderia ser uma opção? Talvez, né? E acho que isso pegou muito mal, né? A gente falava justamente do Gabriel estar nessa pré-lista e de ser um jogador que, numa eventualidade, poderia ser chamado. Mas é bem complicado, né? Você perdeu uma chance de jogar a Copa do Mundo porque deu uma declaração bêbado, é o fim da picada, nessa altura do campeonato que isso aconteça, né? Amanhã tem entrevista. Então amanhã isso vai repercutir. Porque é uma pergunta que não tem como não ser feita, que será feita. Quero ver quem é que a CBF vai tentar colocar que seja o mais distante do Gabigol possível para falar, pô, nem conheço o Gabigol direito e tal, para que isso acabe ali. Mas é claro que amanhã a gente vai ver como é que repercutiu, porque a CBF, a assessoria de imprensa da CBF é bastante permissiva para que se pergunte de tudo. E cada um responde o que quiser. Então amanhã não tem como que isso não repercuta por aqui. Até acho que seja uma muito boa estratégia que hoje ninguém fale, porque amanhã isso já fica um pouco mais velho. Mas é claro que vai repercutir e não tem como repercutir bem. Não tem como melhorar nada para o Gabriel depois do que ele falou. E acho que, não sei, posso estar errada, mas eu chutaria que o Tite só vai falar agora naquela coletiva de véspera lá do dia 23, antes da estreia do Brasil. Então lá isso certamente já não será mais assunto, né? Porque a gente não tem a confirmação de quem são os jogadores e nem de que será o Tite, né? Então a gente pode ter aqui apenas 2, 3 jogadores que não tenham, enfim, um nome tão grande e que justamente sejam jogadores que falam, olha, eu nem vi e que de fato... Com certeza viu, mas não é um jogador que tem, em relação a isso, um protagonismo grande, né? Só para avisar para vocês, Tainá, que a galera tá ali, o Vinícius fez um sinal pra gente de 2, eu não entendi se temos mais 2 minutos ou 20 minutos. 2 dias. 2 dias por aqui a gente vai ficando. Mas a gente vai entender aqui se já temos que sair, né? Se temos mais um tempinho, mas é só porque ele fez por trás da câmera o sinal pra gente aqui com 2, aí ficou a dúvida. Bom, pelo menos foi um 2 e não foi um... né? Vaza, tá na hora já. Daqui a 2 minutos, se ele voltar e fizer esse gesto, a gente vai ter gente já se foram sabe, 2 ou 20. exatamente. Bom, saberemos. A gente tenta voltar com eles assim que a gente tiver a informação aqui. Produça, se a gente conseguir colocar o vídeo do Gabriel na tela, acho que vale a pena, tá? Eu acho que assim, tem vários contextos aqui e, ok, vamos levar em consideração de que era uma festa, de que o próprio Gabriel falou sobre isso, né? E eu assisti pelo menos, a Ludmilla fez no Manaíse no sábado e teve transmissão ao vivo e apareceu o Gabriel ali. E o Gabriel disse que foi virado pra festa aí. É verdade! E aí, ó, a resposta do Gabriel. Eu já jogo numa seleção, caralho! Então é o seguinte, o Tite era lá, o Gabigol não precisa de você,
E aí o Gabriel primeiro fala, é verdade, fica com o microfone, tipo, fazendo a galera, vamos lá, vamos cantar. E depois disso, eu já jogo numa seleção. Vamos levar em consideração que o Gabriel tava bêbado? Sei lá. Não sei se ele tava bêbado. Mas, parecia. Enfim, né? Não tava completamente sóbrio. Vamos levar desse jeito que eu acho que pode ser o melhor. Tá bom. Vamos levar isso em consideração. Mas se é esse o caso, se ele só falou por isso, acho que hoje, então, ele poderia dizer, né? Ih, galera, ontem deu uma passada do ponto. Tava meio alto e falei o que não precisava, o que não deveria. É óbvio que eu gosto, que eu tenho o sonho de jogar na seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Então, ontem dei uma passada do ponto. Pra mim, esse era o movimento correto, se de fato ele falou isso porque ele não tava sóbrio. Não me parece que é o caso. E aí, tô tirando aqui se bebeu, se não bebeu, tá? Me parece, e aí muita gente... Eu postei sobre isso nas redes sociais e muita gente falou assim, você queria que ele fizesse o quê? Que ele dissesse pra torcida parar? Que ele não aceitasse os gritos da torcida? Ele que é um dos ou o maior ídolo pra muitos flamenguistas já da história do clube? Nem 8, nem 80. Ele não precisa mandar a torcida parar, mas ele não precisa dizer, é verdade... continuar fazendo assim pra galera continuar, né? Cantando. E aí, porque eu acho que a parte que ele fala, eu já jogo numa seleção, ok. Eu acho que ele tá indo muito a favor do Flamengo, que é o que o torcedor tava fazendo ontem, né? Porque eu acho que o torcedor tá de boa de cantar isso. Pro torcedor, o mais importante é o Gabigol, é o Flamengo, é o clube, é a Libertadores, não é a Copa do Mundo. Mas pro Gabriel, eu imagino que tem um peso. Essa pra mim até é uma grande questão. Que de repente... valha ouvir o Gabriel sobre. Será que ele tem... Eu acho de boa também um jogador que não tem esse grande objetivo. Cara, eu tô bem aqui, eu não quero disputar a Copa do Mundo. Pra mim tá de boa. Eu acho justo. Mas não me parecia o caso antes disso tudo. O jogador, quando não quer fazer parte, ele já não aceita a convocação durante o ciclo. Não foi o caso do Gabigol. O Gabigol foi convocado, aceitou as convocações. A gente já teve caso de jogador convocado e falou, não quero. Tô afim, tô feliz aqui onde eu tô, seleção não é pra mim. Então não foi o caso. O Gabigol participou do ciclo e provavelmente dentro dele, só não se sabe em qual grau, qual tamanho, mas existia algum nível de expectativa de estar presente na Copa do Mundo e isso não aconteceu. Tô plenamente de acordo com você, Tainá. A questão do já jogo numa seleção... tá tudo certo, tá sendo carinhoso com o Flamengo, com o torcedor, e isso não desmerece em nada a seleção brasileira. Agora, enquanto o Tite tá sendo xingado, ele mandar um... é verdade? É verdade. Ele tá endossando o que tá sendo falado pelos torcedores naquele momento e tá mostrando que tá chateado, sim, com o Tite por não ter sido chamado. E isso deve pesar se a gente pensar que, né... pode ter jogador ainda cortado por lesão, enfim, a gente espera muito que não, óbvio, mas... em caso disso acontecer, será que conta contra? Eu acho que fecha a porta. Eu acho que definitivamente fecha a porta. Acho que o Gabigol não vai fazer nenhuma volta atrás, até porque não é muito o perfil do Gabigol, né? Não creio nisso. E acho que fecha portas, porque algumas pessoas que são próximas do Tite, colegas nossos que têm mais fontes ao redor do técnico da seleção brasileira, já disseram, já ouvi de algumas dessas pessoas, que o temperamento do Gabigol é algo que não agrada tanto o Tite teria ali algumas reservas ao perfil, ao estilo do Gabigol, e aí uma fala como essa, mesmo num contexto de festa, mesmo no contexto onde ele eventualmente parecesse alterado como parecia, eu acho que definitivamente fecha portas pro Gabigol na seleção, mas isso não vai tornar o Gabigol um personagem menor. Nada disso, o cara pode construir uma grande carreira, ser ídolo de uma grande torcida como ele já é, sem ter uma Copa do Mundo. Sem dúvida. Tá tudo certo, não tem nenhum grande problema nisso aí, não. Tá tudo bem. Eu acho que, assim, vários pontos são levados em consideração na hora de uma convocação. É muito levado em consideração, óbvio, a parte técnica, a parte tática, né? A leitura de jogo, o quanto o cara tem esse conhecimento para fazer, enfim, até diversas funções, o entendimento do que ele vai enfrentar numa Copa do Mundo e tal. O grande momento, né? O quão longo é o momento, se é uma coisa muito específica aqui ou se é um momento longo. E eu acho que o Gabriel tem isso tudo que eu falei até aqui. Só que eu acho que a parte comportamental, a parte de se expressar de alguma forma, não é exatamente na linha que essa comissão técnica acha adequada, enfim. E aí, eu não acho que o Gabriel deixa de ser convocado
por conta dos comportamentos dele. Não esse específico, mas de outros comportamentos do Gabriel ao longo desses últimos anos. Mas, se você tá na dúvida entre este ou aquele, o último critério que você pode usar é o comportamento, aí eu acho que isso conta contra o Gabriel. Não é que estão convocados atacantes piores do que o Gabriel? Não. Pra mim, todos os atacantes que estão convocados são melhores do que o Gabigol. Não foi cometido nenhum crime em deixá-lo de fora. Nenhum crime. Agora, se em algum momento houve alguma dúvida, ou se em algum momento haverá alguma dúvida, caso tenha algum jogador cortado e tudo mais, aí eu acho que isso conta contra o Gabriel, e isso é importante para ele pensar, eu acho, em relação à carreira dele. Eu acho que, assim, cada um fala e toma as atitudes que entende como adequadas, mas precisa arcar com as consequências dessas atitudes. E eu acho que é isso que o Gabriel vai ter que fazer a partir de agora. Assim, só para deixar bem claro, você não ter uma carreira com o título de Copa do Mundo, isso não torna menor o personagem Gabriel, porque ele já conquistou muita coisa no Flamengo, sim. O cara é ídolo, o cara está na história como um dos maiores jogadores de um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo. Ok. Agora, não posso também achar que o comportamento seja um comportamento legal, de um cara que atendeu convocações, participou do ciclo, sabe? Se ele desde o início dissesse, eu não quero, aí ele poderia tranquilo, realmente, a seleção não precisa de mim, eu nunca quis, não é o caso. Ele esteve integrado ali em algum momento e tratar o Tite dessa forma, mesmo com o contexto ali da comemoração, dos excessos e tal, aí realmente não é legal. Não é legal. Isso, eu concordo total.